Pessoal, aqui vamos trabalhar o nosso fermento, o nosso pão de fermento de batata doce, tá? Precisamos de uma tigela, tá? Com tampa, 500 ml de fermento natural de batata doce. Cada 500 ml dá 3 pães. De 500 gramas, mais ou menos 470, 480. ml do líquido do fermento natural de batata doce. O açúcar, 50 gramas de açúcar. Esse pão é pão salgado. 100 ml de óleo. Eu gosto de óleo de soja porque esse pão fica com gosto forte. Se você fizer ele com óleo de coco, vai ficar com gosto forte. Gordura de porco vai ficar com gosto forte. Azeite vai ficar com gosto forte. Aí, critério seu, tá? Esse pão, ele não é um pão de fermento biológico. Ele é um pão de fermento natural. Aí, vai ficar o critério seu fazer ou não, tá bom? Se você fizer e ficar bom, volta aqui e fala pra mim, Ana, ficou bom com outro tipo de óleo, tá? Ou se você tem problema com óleo de soja, aí você vai ter que fazer mesmo. Aqui a gente vai mexer, só isso, tá? Açúcar, óleo e o sal vai ir depois, tá? Aqui eu vou abrir a nossa farinha, que eu falei que eu vou fazer um teste hoje. Não conheço essa farinha, fiz há muitos anos com ela. Não sei se ela é branca, não sei se ela é escura. A gente vai testar agora. Eu tenho um pacote aqui, tá? Ela é um pouquinho mais escura. Vamos ver como que vai ser o nosso pão, tá? Mexendo devagar. Acredito que não vai dar muita diferença, porque como ele é de batata doce, ele vai ficar um pouco mais escuro mesmo, é normal. Porque a batata doce, quando você pica ela, ela fica mais escura, né? Ó, coloquei um tanto bom de farinha. Eu acho que vai um pouquinho mais de 1 quilo de farinha. Vamos ver, daí eu falo pra vocês. Mas sempre tem a farinha a mais aí, pra caso, se precisar, você não ter que ir lá no mercado buscar, né? Porque a gente tem que ter uma farinha sobrando em casa, tá? Ficou, ó, nessa pastinha aqui, o sal, 15 gramas, 10 gramas de sal, pessoal, me perdoem, falei errado, tá? Corrige aí, 10 gramas de sal. Não tem problema de colocar 15 gramas também, tá bom? Não vai mudar muita coisa não, tá? Nossa pastinha tá feita. Eu gosto de colocar um pouquinho de maisena, tá? Pra deixar mais macio. Ó. Aqui tem o quê? Umas 50 gramas. Não chega a 100 gramas de maisena. Eu falo maisena, mas é amido de milho, tá? É porque a gente é acostumado a falar maisena. 50 a 100 gramas. Se você tiver, se você não tiver, também não tem problema. Aqui a gente vai na mão, tá? Aqui eu vou firmando a massa e vou colocar aqui na bancada. Então, pessoal, eu vou dar uma pausadinha aqui para dar uma firmada nessa massa. Essa massa não é massa dura, ela é mais mole, tá? Pão com fermento natural, ele não é um pão duro, ele é um pão mais mole. Então, não fica atacando muita farinha. Pessoal, vou mostrar pra vocês um pouquinho, ó, coloquei na bancada, tá? Vai colocando farinha aos poucos. Nada de colocar muita farinha, pra massa não ficar muito dura. Também não deixa ela muito mole. Ela tem que estar no ponto que ela não fique grudando muito, mas uma massa bem
consistente para ela poder crescer. Se você fazer um pão muito mole, não vai ter estrutura para crescer. Então, toma muito cuidado com a farinha que você está usando aí. Eu já estou acostumada com várias farinhas. Eu sei qual farinha que tem, que ela tem probabilidade de crescer e há outras que ela tem hidratação maior, não cresce. Ela vai ficar num tamanho bom, aí às vezes você vai assar ela, vai assar o pão e ele vai murchar. Ou ele não vai crescer, a estrutura dele não vai suportar. Porque a farinha tem uma hidratação muito alta. O que é hidratação alta? Ela é mais fraca a farinha, então ela é bom mais para bolo, pão, igual a Venturelli. Eu não gosto de usar ela para pão. Cada um. Tem gente que faz, o pão fica maravilhoso, mas eu não gosto. Eu gosto dela para torta, bolo de aniversário, porque ela é uma farinha branquíssima, né? E ela é mais, como que eu posso dizer? Ela não tem muita estrutura para o pão crescer. O pão, ele não tem muita sustentabilidade, ela não sustenta na assadeira e ele não consegue crescer muito. Se ele crescer demais, ele murcha. Ó, eu vou sovar aqui, pessoal, uns 10, 15 minutinhos. A gente vai voltar. Eu vou mostrar pra vocês como que ele vai ficar. Aqui eu tô só com uma mão, tá? E depois de 10, 15 minutinhos, a gente volta pra mim mostrar o próximo passo pra vocês. Finalizando aqui, pessoal, a nossa massa. Olha como que ela fica. Deixa eu só finalizar ela aqui, para vocês verem como que ela fica. Ó. Ela dá uma grudadinha, sobrou um pouquinho ainda de farinha. Sempre tem 1 quilo aí, tá? Ela sempre tá pedindo farinha. Evita de ficar tacando muita farinha, tá? Ó, ela não tá grudando, mas não fica colocando muita farinha, não. Ela tem que estar bem lisinha, tá? Pra gente poder desenvolver ela depois. Evita de ficar rasgando. Essa massa não é de ficar rasgando muito. Quanto mais você rasga ela, mais ela pede farinha. Finalizando ela aqui. Ela tem um cheirinho suave de batata doce. Ó, pessoal, eu não achei ruim essa farinha não, tá? Parece que a estrutura dela é boa para suportar o pão. Vamos ver, né, na hora do crescimento. E eu falo pra vocês. Nunca usei essa farinha assim pra pão, não. Olha. Como que ela fica, tá? O que a gente vai fazer aqui? Depois de sovar bem ela, uns 10 a 15 minutinhos, a gente vai pegar o pote, tá? Que a gente fez a massa. Vai colocar um pouquinho de farinha no fundo. Ajeitar ela aqui. Pra ela não grudar muito lá no fundo. Porque ela gruda, tá? Ela soa. Se você quiser colocar um plástico filme por cima, você coloca. Eu vou colocar só a tampa, tá? Se você quiser colocar um plástico normal, aquele plástico que a gente compra
Quando você compra verdura na feirinha, tem aquele rolo, né? Então, aquele rolo lá, você pode comprar ele maior, cortar ele ao meio, dá pra você usar 2 vezes, tá? Aí você coloca em cima da massa. Então, o nosso pão está pronto. Vou colocar aqui. Quantas horas ele vai descansar, Ana? 30 minutos? Não, 2 horas. 2 horas descansando. Vou tampar. E eu vou levar para um lugar bem quentinho. Crescendo ou não, 2 horas. 2 horas depois, vou voltar aqui pra gente modelar eles. Eles demoram em torno de até 12 horas ou mais para crescer. Na sua cidade tá frio ou calor? Depende. Se tiver muito frio, ele vai demorar bastante para crescer. Se ele tiver mais calor, rapidinho ele cresce, mas menos que 5 horas ele não demora não, pessoal. Não quero te desanimar. Esse pão dá trabalho, por isso que muita gente não faz. Só que ele tem uma característica que nenhum tem. Ele não faz mal para a sua saúde. Você quer comer uma coisa saudável? Você tem que ter paciência. Senão não vai, você vai comer um pão que vai te fazer mal. Aí você vai culpar a farinha e trigo. Ai, o trigo tá me fazendo mal. Mas também você não sabe preparar o pão? Lógico que ele vai te fazer mal. Você faz um pão de 30 minutos e quer comer, é claro que vai inflamar você. Vai inflamar seu intestino e vai deixar você doente. Esse pão aqui não vai fazer mal para você, eu te garanto. Porque ele é bem fermentado, tá? 2 horas descansando, depois a gente vem para modelar. Depois de modelado, ele vai ficar até umas 12 horas crescendo e a gente vai assar. Pessoal, a gente vai agora, depois de 2 horas, a gente vai dividir a massa. Não tem problema ela não ter crescido, tá? É normal, esse fermento ele não é igual ao outro. E hoje tá bem frio aqui também. Fica tranquilo que vai dar tudo certo, independente do tamanho que ela tá bom? A gente vai dividir ela aqui. E eu vou pesar ela, tá? Na balança. Pessoal, eu tô pesando aqui, tá? Vai dar mais de 500 gramas cada pão. Tenha sempre uma balança aí. Quem trabalha com pão tem que ter uma balança, porque senão não dá certo, tá? 56. Sai na faixa de 550 gramas cada pão, tá bom, pessoal? A gente vai modelar. Vou modelar só um com vocês, tá bom? Aí os outros eu vou modelar sozinha. A gente vai untar uma assadeira, tá? Própria para pão de 500 gramas, tá bom? Esse aqui eu acho que tem 10 centímetros. Eu não me lembro, tá? Mas eu vou ver lá certinho. Eu acho que é 20 por 10, uma coisa assim, tá? 20 por 10. Eu acredito, eu tenho que ver, depois eu falo pra vocês. Eu comprei no Mercado Livre, tá? Eu só uso essa. Elas são as melhores, porque elas não tem aquela dobrinha que na hora de você tirar o pão sai retinho e ele não estraga. Esses pães aqui, eles são mais difíceis de tirar da forma, então vocês têm que untar bem para ele não grudar, tá? Vou fazer só um aqui com vocês. Se você quiser cilindrar, você pode cilindrar também, tá? É a opção de vocês. Eu não vou cilindrar porque eu não tenho cilindro aqui. Até tinha, mas eu não tenho porque o manual dá um pouco mais de trabalho. Eu pretendo ter um elétrico. Se você também tiver uma masseira, não tem problema nenhum. Você pode fazer a massa na masseira, tá? E pode cilindrar também. Tá bom? Não tem problema nenhum, não, pessoal. Como eu falei, eu filmo sozinha, então de vez em quando acontece uns acidentes. Mas é normal. Ó, você vai enrolar ele normal, tá? Como qualquer outro pão que você enrola aí.
Como eu falei, essa massa ela é um pouquinho diferente das outras. Enrolei meu pãozinho, vou colocar aqui na minha forma, tá? Presta bastante atenção, tá? Pra você ver ele dobrando. Esse aqui, ele tem que estar bem alto pra eu poder assar ele, tá? Eu vou fazer com os outros, eu já volto. Pronto, pessoal, acabei de modelar meus pães, tá? Tem 3 pães de 550 gramas cada um, tá, pessoal? Vou deixar eles crescer. Assim que eles crescer, pode demorar até umas 12 horas, tá? Porque hoje tá bem frio aqui. Eu vou assar ele na parte da tarde hoje. Por isso que, assim, eu recomendo você assistir inteirinho os 2 vídeos do passo 1, do vídeo 1, do vídeo 2, para você ver, para você poder organizar isso, o seu dia, para não ter problema de você perder seu pão, tá? Antes de começar a fazer o fermento natural, já se reorganiza, começa a ver certinho os dias que você pode, talvez você trabalhe, não tenha tempo, aí você vai organizar o seu horário, tá? Eu fiz esse pão, eu vou ficar o dia todo com ele ali crescendo no meu forno, desligado, tá? E aí depois, a hora que ele dobrar de tamanho, eu volto aqui e mostro pra vocês, e depois de assado, tá bom, pessoal? Pessoal, olha como que estão os nossos pães. Já cresceram, demoraram praticamente quase 2 dias para crescer. Foi ontem, o dia todo, e hoje tá bem frio, então tá bem complicado, viu? Eu vou colocar eles assar já, tá? E assim que eles estiverem assado, eu volto aqui e mostro pra vocês, tá bom, pessoal? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Depois eu vou ver se eu consigo colocar os centímetros certinho das formas, tá? Das minhas formas pra vocês. Mas é na faixa de 500 gramas, esses pães deram 550 gramas cada um. Já, pessoal, eu volto com o resultado aqui para vocês. Pessoal, nossos pães estão prontos, assados. Concluído, pessoal, aí o nosso fermento de batata doce, nosso fermento natural de batata doce. Olha para você ver como que dá certo, como que não dá certo, pessoal. Dá sim, é só você ter persistência e não desistir. Olha para vocês verem, eu fiz esse pão ontem, no caso, não sei que dia que você está assistindo esse vídeo. Eu demorou o dia inteirinho, a noite inteirinha para crescer. Consegui assar ele agora cedo, 8 e pouco da manhã. Esse pão, ele demora, vou falar pra você que não demora, tô mentindo, por quê? Por conta do frio. Quando tá calor, ele cresce bem mais rápido, pessoal. Mas no frio, porque que tá bem frio. Aí o que acontece? O pão demora mesmo, mas não é porque o pão demora que não vai dar certo. Olha pra vocês verem a bênção que ficou os nossos pães de batata doce. Então, ó, segue certinho aí a receita, que vocês vão conseguir fazer aí na sua casa. Se você tiver alguma dúvida, manda um oi pra mim, pode perguntar que eu respondo você. Assim que eu puder, eu respondo você. Mas persista, não desista. Se der errado, tenta de novo. Essa receita foi eu que criei, tá, pessoal? Eu desenvolvi ela para poder não só me ajudar, mas ajudar vocês também. Às vezes você quer fazer um pão que não tem glúten, você pode fazer esse fermento natural e você pode mudar a farinha. Você vai conseguir fazer pão do mesmo jeito, tá bom? E é um pão saudável. É um pão que não vai fazer mal para você. Ele não tem aquele fermento, ele não tem química no meio. Então, pessoal, se você gostou, por favor, se você puder, curte, comente, compartilhe, para poder estar ajudando mais pessoas aí, tá? A conhecer o meu trabalho e poder ajudar outras famílias aí, né? Porque eu vejo muito pessoas vendendo curso. Mas o meu intuito não é vender curso, o meu intuito é ajudar você. Assim como eu fui um dia ajudada. Eu quero ajudar você a ter mais saúde.
E eu quero que as pessoas parem de falar que o pão é veneno. O pão não é veneno, a forma que você faz ele que pode te prejudicar. O pão, ele sempre foi feito desde a época de Cristo até agora. Então, se o pão fosse tão ruim assim, vocês acham que daquela época para cá o pão estaria vivo até hoje? É que nos supermercados, nas padarias, os pães estão vindo com muita química, pessoal. Eles colocam muito corante, muito conservante, muito antimofo no meio. E por isso que o pessoal tá ficando doente. E por conta também do pão ser fermentado muito pouco tempo. Não é que o pão faz mal, não é que a farinha faz mal, depende do jeito que você faz. Eu sempre uso aqui uma historinha, a faca para você, ela é boa ou ruim? Depende. Você vai usar ela para fazer uma coisa boa ou ruim? Então aí vai o critério seu, entendeu? Se você saber usar ela, ela vai te trazer benefício. Se você der ela na mão do cozinheiro, ele vai fazer um excelente prato. Agora, se você der a faca numa mão de um matador, é lógico que ele vai matar você, né? Então, tudo a gente tem que saber fazer. A gente não pode julgar, falar as coisas sem saber. Estuda primeiro, pessoal. Vamos estudar, vamos buscar, vamos conhecer. Tá bom? O pão não faz mal, pessoal. A forma que você faz é ele que faz mal. Tá bom? Vamos cortar ele. Eu vou cortar em outro vídeo, tá? Próximo desse. E vou mostrar aí pra vocês como que ele ficou. Muito obrigada por você ter assistido até agora. Assiste até o final, presta bastante atenção. Assiste 2, 3, 4 vezes os vídeos que eu postei, para você poder fazer certinho, não perder nenhum ingrediente, tá bom, pessoal? Muito obrigada, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.